Em 1976 foi preciso escolher. Num país em profunda transformação, que saía de uma ditadura debaixo da ameaça de outra, o PPD-PSD escolheu a liberdade. Poucos dias depois da Revolução, pedia eleições para a Assembleia Constituinte. Através dos representantes eleitos pelo povo e ao lado de outras forças políticas, trabalhou na redação da lei fundamental do país e viu, a 2 de abril, ser promulgada a Constituição da República Portuguesa. Consagrando os direitos e liberdades dos portugueses, a Constituição lançou os fundamentos do Portugal democrático. Mas para servir um país realmente livre e moderno, foi preciso ter a coragem de a rever e atualizar aos desafios de cada tempo. Foi assim, em 1982, quando recebeu a marca da luta de Francisco Sá Carneiro para emancipar Portugal da tutela militar. Foi assim em 1989, quando libertou a economia, até então estatizada, para uma plena integração europeia. Assim será sempre que for preciso defender, sem dogmas, o futuro dos portugueses. Sempre que for preciso escolher a liberdade. A 12 de dezembro de 1976, os portugueses votaram, pela primeira vez, em eleições autárquicas. Aí começou a longa história da implantação do Partido Social Democrata. Recém-criado e enfrentando a oposição comunista à divulgação do seu programa, o PPD-PSD alcançou um resultado histórico, com mais de 25% dos votos e o segundo lugar nas eleições. Em 1979, já integrado na Aliança Democrática, vence o ato eleitoral e torna-se orgulhosamente conhecido como o Partido do Poder Local. Há 40 anos, como hoje, não acreditávamos numa democracia construída de cima para baixo, de Lisboa para o país. Há 40 anos, como hoje, acreditamos numa democracia verdadeiramente representativa, respeitadora das identidades regionais, descentralizada, ágil e próxima. Acreditamos que a política se faz rua a rua, olhos nos olhos, com respostas reais para os problemas reais. Local para ser nacional, próxima para chegar longe. Em 2016, o PSD celebra os 30 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Inscrita desde logo no programa fundador do partido, a vocação europeia é uma das pedras angulares da social-democracia portuguesa. Das negociações à adesão, da integração à presidência, do Parlamento à Comissão, ao longo de 3 décadas, destacados membros do PSD contribuíram de forma decisiva para a construção europeia e para a afirmação de Portugal no mundo. Em nome de uma matriz civilizacional de liberdade e progresso, de uma visão do mundo e de um património cultural comum, da defesa serena e corajosa da soberania nacional, da solidariedade entre Estados e populações, dos direitos humanos e do desenvolvimento económico. Em 2016, os desafios sociais e económicos que se colocam à Europa e que fazem outros duvidar são precisamente a razão de nos afirmarmos cada vez mais comprometidos com a necessidade de encontrar respostas coletivas, justas e solidárias. Contra toda e qualquer forma de radicalismo. Em nome de uma Europa forte, próspera e igualitária. Em julho de 1996, tinha lugar a primeira cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Paz, segurança, justiça, progresso são algumas das palavras há 20 anos no centro deste diálogo. Sempre em português, sempre com o apoio do PSD. Depois de se concentrar nos primeiros anos em questões basilares de paz, como a independência de Timor-Leste, a CPLP cresceu e deve agora focar-se em objetivos como a erradicação da pobreza e do trabalho infantil, a partilha do conhecimento e a cooperação empresarial, para fazer face a um mundo com cada vez mais desafios económicos, ambientais e energéticos. Intrinsecamente europeísta, atlantista e lusófono, o PSD acredita que o caminho para Portugal é o de se abrir ao mundo e nunca o de se fechar sobre si mesmo. E nesse movimento, a língua portuguesa é muito mais do que uma ligação afetiva entre países historicamente próximos. É um mapa para uma estratégia de crescimento comum. Em 2016, o PSD celebra os 40 anos da Constituição da República e do poder local. Os 30 anos de Portugal na Europa e os 20 da CPLP. Em todas estas causas, o PSD esteve envolvido desde a primeira hora. Mais do que efemérides, constituem marcos que recordam de onde viemos e para onde vamos.
quem somos e onde sempre estivemos, na linha da frente das grandes mudanças feitas em Portugal. Um partido nacional e local, europeísta e lusófono, a um só tempo e sem contradição. Fiel aos seus princípios, coerente com o seu passado, sempre do mesmo lado da luta política, o da responsabilidade. Humanista, progressista e social-democrata. Sempre.